Peguei. A gente precisa de surpresinhas, de presentes no meio do caminho. E às vezes no fundo da tela, não é mesmo? The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note that... Então, 6 meses sem Instagram. Dessa vez vamos falar de uma coisa mais concreta, né? Como é que tem sido essa experiência efetivamente? Já que a gente no último vídeo teve indicação de livro, eu dei um pouquinho do que estava acontecendo nos primeiros 3 meses. Agora eu quero falar sobre esses 6 meses e dando uma perspectiva bem pessoal. Can people change to become themselves? The answer is very much yes. In fact, it's a need of human beings. And when we're alienated from who we are, disconnected from who we are, we suffer. We suffer, and we suffer mentally or spiritually, and very often physically as well. A minha história pessoal envolve uma aprendizagem sobre vício, compulsão, dependência, desde muito, muito cedo, muito antes de uma pessoa, de uma criança precisar aprender sobre isso, porque eu fui exposta a essa situação muito jovem. Mas o fato é que nasci em uma família, essa sou eu, bebezinha, eu me preparei para esse vídeo. Eu, minha mãe, meu pai, um misto de Robin Williams com Phil Collins. E como em muitas famílias, a minha mãe acabou me criando sozinha. E eu sei que cada um tem a sua cruz, existem as histórias mais assustadoras e as mais maravilhosas, bonitas, no que diz respeito à história familiar de todo mundo nesse planeta. Mas essa é a minha e ela tem a ver com esse desafio, de eu querer fazer esse desafio. Por quê? Por conta de ver o meu pai num processo de alcoolismo e de ver ele chegando no AA e ver o percurso que ele fez no AA, enfim, as histórias que ele me contava, saber o quanto é raro e difícil uma pessoa parar de beber e não ter recaída, enfim, a história dele e tudo que ele perdeu no meio do caminho, e uma das coisas que ele perdeu foi me ver crescendo, ver o meu irmão crescendo. Isso é uma coisa que marca, né? Dei até uma reagrupada para, né, por motivos de Barbra Streisand memories. Mas tudo isso para dizer para vocês que, voltando, o meu alerta e a minha sensibilidade para não só quando eu estou vendo, observando no mundo, mas no meu mundinho interior, eu comigo mesma, esse alerta para tudo que diz respeito à dependência, compulsão e vício é muito mais exacerbado, eu acredito, do que uma pessoa aí qualquer no mundo. Não é à toa que eu sempre acabo com pessoas que não bebem. Mas eu acho que isso se transbordou para outras coisas. Eu realmente percebi que a minha relação com o Instagram estava meio que despertando essa fagulha. Talvez não do vício, mas da compulsão, sim. Então, aí eu vou para o próximo ponto, que é qual é a diferença entre compulsão e vício? Another point is that if we actually understand what an addiction is,
we realize that drugs are only a small part of the addictive spectrum. I define addiction as manifested in any behavior that a person finds temporary pleasure or relief in and therefore craves, but suffers negative consequences in the long term as a result of, but does not give up despite negative consequences. So craving pleasure, relief in the short term, harm, inability to give it up. That's what an addiction is. Uma definição que eu achei super interessante, curta e ideal para um vídeo de YouTube foi essa daqui, ó. Vou ler para vocês. Vício envolve dependência física e psicológica em relação a uma substância ou comportamento com sintomas de tolerância e abstinência. E aí a gente compara com a compulsão. Se essa frase ficou meio estranha para vocês, pense no café. Café é isso, gente, né? Para mim, pelo menos, para a gente entender que o vício não é só com coisas, com drogas pesadas. Também existem drogas leves e comportamentos que são viciantes. Mas voltando, a compulsão. Compulsão é a necessidade de realizar ações repetitivas para aliviar a ansiedade, geralmente reconhecida pelo indivíduo como irracionais. O que eu entendi dessa definição foi o seguinte, dessa separação. Não é que entre vício e compulsão existe um limite bem definido, me parece ser uma coisa um pouco nebulosa. Mas, quando a gente fala de compulsão, a gente está falando de uma dificuldade de se perceber satisfeito. É a maneira como eu tenho registrado e sentido. Por exemplo, com relação ao café, que eu sinto que eu tenho uma certa compulsão. Às vezes, eu percebo que eu tomo o primeiro café, tá ótimo. Tomo o segundo. Aí, quando eu tô no terceiro, se eu não estiver atenta, se eu já não tiver meio, tipo, eu só posso 3, eu posso tomar 5 sem perceber, porque eu não tenho o alerta da satisfação muito bem definido, estruturado, não sei. Mas me parece que quando a gente fala de compulsão, a gente está falando desse alerta de satisfação. Posso estar errada. Entendidos do assunto, deixem comentários. Mas é a maneira como eu tenho percebido. Com relação, porque a gente está falando sobre Instagram aqui, né? Uma coisa que eu percebia muito claramente, eu estou ficando compulsiva com o Instagram, especificamente. Porque com relação ao YouTube, que é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado e a gente vai falar daqui a pouco, a marcação de tempo, de uso, eu consigo ter um controle maior. E a sensação de satisfação, inclusive. Talvez seja uma coisa para se pensar melhor. Eu percebo que na minha história de uso do Instagram, que começou em 2010, já se estabeleceu rapidamente como uma coisa em que, com uma certa dificuldade porque não tem um fim, você vai fazendo aquele scroll, é muito rápido, não tem fricção, é muito perto de você, né? Aquele celular tá na sua cara, enfim. Eu sinto que essa compulsão pulsa, a compulsão pulsa mais forte no que diz respeito ao Instagram. E eu indo para o vício, eu acho que quando essa definição do vício envolve um pouco de compulsão, mas a compulsão, você percebe que existe, você enquanto vivendo a compulsão, eu acho que existe uma percepção de que você está sendo irracional, de que você está perdendo o controle. Com o vício, eu diria, e aí eu estou pegando as minhas memórias do meu pai e vendo o que acontecia com ele, é que esse limite de satisfação, eu me lembro dele falar, eu precisava de uma taça de vinho para ficar calmo. Aí, de repente, eu precisava de 2, e de 3, de 4. E não é que você não está percebendo a satisfação, é que o limite para a satisfação está sendo aumentado, a ponto de se tornar uma coisa destrutiva. É complicado, sabe?
E envolve muita vergonha, muito shame, muita culpa. Você pode ter isso com relação ao Instagram, com o uso de rede social, com o uso do celular. Eu não sei, mas eu também não quero chegar nesse ponto. Então eu já tomo as minhas medidas de precaução. Eu não quero ser a pessoa que fica em negação, dizendo que está indo pro pub ver os amigos e saindo de porre todo dia, como eu disse no outro vídeo. Não dá para mim, com toda a minha história, eu chegar e falar: eu vou entrar no Instagram porque faz parte do meu trabalho, e então eu quero ver artistas, eu quero ter inspiração. Eu não vou encontrar inspiração num lugar onde a ferramenta inteira é usada para me deixar viciada mais tempo usando o negócio, entendeu? E agora tá me batendo uma revolta. Desculpa. Próximo ponto. Perigo das outras redes. Que minha questão, mais do que vício, é a compulsão. Então, o que acontece quando você corta uma fonte? Tipo, parou de beber, o meu pai ficou viciado em Coca-Cola, gente. Era viciado em Coca-Cola. Qual é o teu nome? Macabea. Que nome lindo! Sou datilógrafa, sou virgem e gosto de Coca-Cola. E ele falava, mas se eu ficar viciado em Coca-Cola, eu não entro num carro e saio matando gente. Então eu não me incomodo de ser viciado em Coca-Cola, porque tudo é uma comparação. Lembro muito dessa história, tenho lembrado muito dessa história, por quê? Porque agora que não estou usando o Instagram, eu pensava, agora eu vou desenhar mais, eu vou ler e tal. E, de fato, eu tenho feito mais coisas interessantes, tá? Que isso fique claro. Assim, é como noite e dia. Mas o perigo das outras redes, porque não tem Instagram, mas eu tenho o YouTube. Não apenas como produtora de conteúdo, mas como consumidora. E aí, trocar 6 por meia dúzia, tem que tomar um cuidado. Eu tinha o hábito de assistir YouTube de noite, depois que eu tinha terminado de fazer tudo. Agora eu já me pego de vez em quando, eu vou almoço, de vez em quando não, sempre, almoço, mas aí tudo bem, que é meia hora. Mas eu me peguei pensando, gente, se eu não tomar cuidado, daqui a pouco eu tô assistindo um pouquinho mais. Você vai assistindo um pouquinho mais, é quando você vê se tá na micareta da compulsão pelo YouTube. Então, eu tive que, há umas 2 semanas atrás, eu tive que parar e falar, peraí, Rafaela, vamos deletar o YouTube do celular. Então já desinstalei tudo. De vez em quando, durante o dia, assim, às vezes eu me pego com aquele ato reflexo, sabe? Que você não pensa muito, que você já começa a querer pegar, deixa eu pegar aqui e olhar rapidinho o que está acontecendo. E eu fiquei feliz porque eu acho que eu consegui não cair nessa. Eu parei e lembrei, não, peraí, eu não vou assistir agora, eu vou assistir de noite, eu vou assistir na televisão, que aí tem uma distância maior. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas pra mim faz tanta diferença, gente. Vocês não têm noção, eu realmente tenho essa semente. Eu fico viciada, sabe? É um negócio assim que vocês não fazem ideia como é fácil pra mim cair nesse tipo de só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E é isso. O que mais que eu queria falar pra vocês? Vocês querem entender? A gente sempre muda de posição no final, só que vocês estão montados num set. Sabe por que eu botei isso aqui? Eu vou estragar as surpresinhas no fundo da tela. É porque, pra mim, falar sobre esse assunto foi complicado, né? É complicado, eu sei, enfim. Foi complicado. E isso aqui é uma escultura que a minha mãe fez. Eu achei que eu merecia um amuleto. É um pouquinho grande esse amuleto, mas eu achei que
que seria interessante. Chegamos ao fim do nosso segundo vídeo de 4 sobre um ano sem Instagram. Primeiro, vamos fazer um resumo rapidinho, né? Primeiro fizemos bases teóricas. Gente, bases teóricas. Teve gente que não gostou, mas o problema é de quem não gostou, né? Essas das bases teóricas que me informaram para fazer esse desafio. Segundo, esse vídeo que você acabou de assistir, muito obrigado, por sinal, onde falamos sobre os traumas. Eu me acho tão diva mas enfim, sobre a minha história pessoal que me levou a querer fazer esse desafio. Qual será o próximo? Deixa o seu comentário, eu preciso de comentário, eu preciso falar com alguém, eu preciso do feedback, do retorno. Peraí, hein? Pra gente produzir uma coisa junto, né? Porque qualquer coisa na vida, escritor também precisa, né, de feedback, a gente precisa, tem uma conexão entre leitor e autor. Então é tudo para dizer que eu preciso de comentários. Eu quero comentários, eu não quero haters, mas eu quero comentários. E a gente se vê na próxima. Tô cheia de cabelo, tô cansada, tô com fome, preciso de um café para me acalmar, o império da necessidade. E é isso, beijos. You can also find me on the platform at each station. The next stop on this service is Putney. Thank you. Peraí. Oh. Ai, gente, é muito bom ter irmão. Eu entendo, a minha cunhada é filha única e ela fala que do quanto isso é um peso para ela, mas enfim, estou mudando totalmente de assunto, de propósito, né, provavelmente, para não falar dessas coisas que eu ia falar? Esqueci. Então, eu estrago os meus vídeos.